Bom dia, pessoal, tudo bem? Olha, eu passei até perfume pra vir aqui hoje, hein? Dei uma levantada aqui no topete. Nada, eu ganho uns 2 centímetros, eu fico alto, viu? Eu saio de 1,60 e com esse topete eu vou pra 1,62 brincando, hein? Tá? Bom, ontem eu coloquei aqui o primeiro vídeo e recebi alguns comentários que o pessoal gostou, agradeço, né? Espero realmente poder contribuir para o entendimento aí. Essa é a minha forma de entender, né? Quando eu lecionei informática, eu sempre contextualizei, porque quando você contextualiza, a hora que você chega ali no miolinho da coisa, fica mais fácil para você entender, para você fixar, né? Formar o raciocínio completo, tá? E esse assunto aqui também é um assunto que eu vi esses dias atrás aí no colegial, porque eu não sou da época do ensino médio, eu sou da época do colegial, né? Então faz pouquinho tempo só que eu vi esse assunto, eu quase não precisei recordar e reaprender um monte de coisa para poder vir aqui e tentar fazer esse resumão, né? Essa fase, assim, hoje a gente vai falar um pouco do feudalismo, é mais teórico realmente, né? Aliás, tudo aqui vai ser teórico, mas essa parte, vou dizer que é um pouco chata, por quê? Porque ela tem aparentemente muitos detalhes que não nos interessam, ainda mais quando a gente pensa na história da psicologia, né? O que isso aqui tem a ver com o conceito de psicologia, né? Num primeiro olhar, parece que não tem nada a ver. Mas, para chegar aqui onde nós estamos, nós passamos por esses caminhos. Essa é a nossa história, né? Enquanto humanidade, essa história nos pertence. Então, é muito importante a gente relembrar quem não aprendeu, não conheceu, é uma oportunidade para estar pegando alguns elementos aí. Tá? Hoje aqui em São Paulo está um calor medonho, já logo cedo. Estou aqui com o ventilador em cima de mim, porque não tem no ar-condicionado aqui na... Eu chamo de escritório aqui, mas aqui é uma sala que a gente improvisou e ficou um canto até sossegado para estudar. Quando não passa uma moto doida lá na rua do iFood, né? Eu falo, o iFood, eles viraram os donos do mundo, esses motoqueiros, porque o escapamento deles, gente, olha que eu escuto 50% só. É ensurdecedor, né? A gente não tem uma fiscalização. Todo mundo que vai montar um comércio, você tem uma série de requisitos, uma série de leis para cumprir. Aí a sensação que eu tenho é que lá no iFood é assim, você pega a sua moto que está parada lá no fundo do quintal e vem fazer entrega pra gente. Né? Não tem regra, não tem critério, você pode incomodar o mundo e tá tudo ok. Tá? Mas vamos lá dar sequência, por enquanto o ambiente está favorável aqui. Então, no vídeo de ontem, a gente viu que lá em 400... E eu tenho aqui um esqueminha que eu vou lendo, por isso que eu abaixo bastante a cabeça aqui, que é para eu não me perder também nesse contexto, né? Afinal, gente, a Idade Média ela tem 1000 anos de história, então a gente vai condensando as coisas aqui, destacando aquilo que é importante, tá? A gente ontem viu que em 476 depois de Cristo dá-se o início da Idade Média e dentro desse período inicia-se também o feudalismo, que é o que a gente vai falar um pouco mais hoje, tá? Então, só para fazer uma retomada rápida, em 476 depois de Cristo, Roma, que era a capital do Império Romano do Ocidente, ela foi invadida e saqueada pelos bárbaros, né? Com isso, Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, ela emerge como uma nova Roma, entre aspas, né? Então, com a queda do Império Romano do Ocidente e a invasão dos povos bárbaros, lá no século 5 e 4, 4 e 5, porque agora a gente já passou do depois de Cristo, porque quando a gente vai falar do período antes do nosso marco zero, a gente inverte, né? A gente coloca o 5 e 4. Depois que você muda, aí você segue a ordem cronológica realmente. Então, a gente tem, né, o início do período medieval e a Europa ela atravessa um período de ruralização, né, com o surgimento dos feudos. Grosso modo, esses feudos a gente pode comparar com as nossas fazendas de hoje. O que é que você tinha dentro desses feudos? Você tinha grandes propriedades rurais, onde se encontravam os castelos fortificados, as aldeias, as terras para cultivo, os pastos e as matas. Isso eram os feudos da época.
Então foi para dentro desses feudos que os romanos, da parte do Império Ocidental, após essa invasão, foi para lá que eles correram, né? E correram dos bárbaros, né? Em busca do quê? De um refúgio. E em troca eles trabalhavam na agricultura para os donos desses feudos, que eram quem? Os senhores feudais. Sob um sistema, essa relação desse trabalho, ela se configura num sistema que ele era conhecido como colonato. Então, os moradores da cidade, eles se deslocaram para o campo, olha esse movimento, né? Um êxodo, fugindo da instabilidade provocada pela invasão dos bárbaros. Então, é isso, é esse êxodo, né, que vai dar início ao sistema do feudalismo, que a gente vai detalhar um pouco mais aqui. Tá? Então, aqui a gente fala que cria-se aí o ambiente para o surgimento do feudalismo. Então, o que é o feudalismo? Ele foi um sistema de organização econômica, social e política típico da Europa Ocidental durante a Idade Média, do século V ao século XV. Uma coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte: já lá no primeiro vídeo, vocês vão percebendo que os relatos que eu fui colocando ali, eles são muito baseados nas histórias segundo a fala dos historiadores mais antigos. Os historiadores mais antigos, eles capturaram da história elementos que a gente vai ver que eles são mais ligados à Europa Ocidental, né? Então, ali vai falar muito de Itália, vai falar muito de Espanha, vai falar muito de Portugal, né? Mas os historiadores mais recentes, eles já começam a enfatizar, gente, nos livros, nos materiais mais atuais, mais atualizados, que existia uma história rolando para além da Europa Ocidental, tá? Então eu também quero deixar essa observação, porque a minha fala vai ser muito, né, o meu local de fala vai ser muito em cima do relato desses historiadores mais antigos, que inclusive eles vão se ater numa história que é mais masculina, que ela é mais feita de pensadores homens. Aí a pergunta que fica é: onde é que estavam as mulheres dessa época, desses períodos, né? Elas não existiam ou elas foram apagadas da história, né? Fica esse questionamento aí. Os historiadores mais novos, eles vão começar a entrar um pouco mais nesse campo, tá? Aqui eu usei um termo que eu sei que ele é um pouco confuso para algumas pessoas. E muitas vezes ele é sim empregado de forma errada. Quando a gente fala de local de fala, né, às vezes a gente escuta uma pessoa falar: ah, esse não é seu local de fala, né? Então, sempre que você afirma para uma pessoa esse não é seu local de fala, você está mostrando aí, na verdade, um desconhecimento do que é local de fala. Porque todo mundo fala de algum lugar. Então, vou dar um exemplo, né? Suponhamos que eu resolva falar sobre gestação. Então, o meu corpo, ele não é um corpo para gestar um feto, né? Biologicamente, ele não foi configurado para isso. Então, se eu for falar de gestação, o meu local de fala é a partir de um corpo que não é gestante, né? Diferente de uma mulher gestante, um corpo feminino gestante, vir falar do mesmo assunto. Então, o local de fala dele tem protagonismo. Eu não tenho protagonismo dentro dessa fala, né? Então, todo mundo tem um local de fala. Isso que a gente precisa ter muito claro, né? Até o relato aqui da história, ele vem de um local de fala, tá? Então, voltando aqui para o nosso foco. E ainda para encerrar o local de fala é assim, né? Quando as pessoas falam: ah, esse não é seu local de fala. Imagine vocês se para falar de câncer o local de fala necessariamente tivesse que ser as pessoas que vivenciaram essa doença, né? Como é que a gente ia chegar na cura? Na verdade? Então, os médicos também têm um local de fala, mas não o local de fala de alguém que vivenciou a doença, tá? Voltando aqui então para o feudalismo,
O feudalismo, eu já comentei, né, que foi um sistema de organização econômica, social e política típico da Europa Ocidental do período da Idade Média. A Igreja, ela se tornou a mais poderosa instituição feudal, pois ela também era proprietária de vastas extensões de terra naquela época, além de determinar diretamente as relações sociais. Dentro do feudalismo, você tinha ali, alguns historiadores trazem como 4. Esse que eu peguei está dizendo que são 3 divisões estamentais: nobreza, clero e servos. E lá no topo de tudo isso, da nobreza, estava o rei, né? Então alguns jogam o rei ali também como integrante da nobreza, tá? Uma coisa que é interessante a gente perceber é que nessa época você não fala de classe social, você fala de estamento. Porque quando a gente fala de classe social, principalmente aqui no capitalismo, teoricamente, né, a gente abre a possibilidade de você mudar de uma classe para outra, né? Dentro de um estamento, não. Como é que você vai sair aqui, ó? Vamos pegar aqui. Como é que você vai sair lá da base, né, e vai chegar até o clero? Como é que você vai virar um nobre, né? Como é que você vai de povão virar um nobre? Então, lá dentro do feudalismo, isso não acontece. Por isso que a gente chama essa sociedade de estamental. Tá? A igreja determinava, olha, isso aqui parece uma fala solta, despretensiosa, mas ela diz muito sobre a sociedade da época. Né? A igreja, no caso, na época a igreja católica, determinava que cada membro da sociedade tinha uma função a cumprir em sua passagem pela terra. A função do nobre era proteger militarmente esse sistema, né? A função do clero era rezar, e a função do servo, sabe qual era? Trabalhar para manter toda essa pirâmide, todo esse sistema funcionando, né? Então, isso quem determinava era a igreja. E claro que a igreja sempre fazia as coisas em nome de Deus, né? De um Deus que era o quê? O único, né? A gente veio das religiões politeístas e o catolicismo monoteísta, né? Figura de um único Deus e masculino. Então, aqui, se a gente parar para pegar uma lupa e começar a enxergar um pouco mais as coisas, a gente vai perceber que todos os elementos citados, tanto lá no primeiro vídeo, como nesse aqui que a gente está agora, os elementos são masculinos, né? Inclusive, quando a gente vai estudar o feudalismo, quando você começa a pesquisar, a gente ouve muito a frase acordo entre homens, né? Principalmente lá na relação do colonato, né? As famílias que vão trabalhar, então os chefes das famílias faziam um acordo com os senhores feudais, né? Esse colonato eles chamavam muito de acordo entre homens, né? Então, uma sociedade muito patriarcal. E olha que aqui a gente ainda nem está falando de Brasil, né? A gente ainda está falando lá do comecinho da nossa história, lá do 500 anos de história ainda depois do Marco Zero, né? Então, já é interessante para a gente entender por que a nossa sociedade hoje ela é machista, por que ela é tão patriarcal, como é que começou a história da nossa civilização, né? Então, a gente está começando a entender aqui que a nossa civilização ela começa no patriarcado, né? Vamos lá dar sequência, ó. Os mosteiros medievais, isso aqui também é outra coisa muito importante. Os mosteiros medievais, importante para nós, né, que estamos começando a estudar psicologia. Os mosteiros medievais, eles foram responsáveis pela conservação dos manuscritos da época sobre teologia, literatura, filosofia e ciência. Então aqui que vale a dizer que a igreja ela teve um papel muito determinante sobre a construção do pensamento teórico daquela época, para todos os campos, inclusive, né? O feudalismo sofreu grandes transformações a partir do século XIII. A destacar, nesta época, o desenvolvimento do comércio das cidades ampliaram as fontes de renda, né? Então, aqui a gente já começa a falar do fim do período do feudalismo, né? Daquilo que vai culminar com o seu fim, né?
Uma coisa que é importante também da gente frisar antes desses pontos aqui é assim, dentro do feudalismo, você tinha pouca circulação de moeda, o comércio ficou muito enfraquecido, o que você tinha ali era aquilo que a gente chamava de escambo, que era a base de troca, os excedentes eram trocados pelaquilo que faltava dentro de um feudo, né? Então, você tinha pouca circulação de moeda, um comércio mais enfraquecido. No final do feudalismo, você começa a ter um movimento contrário, que é a fuga do campo para a cidade. Nessa fuga, você vai fortalecer novamente o comércio, então você vai ter mais circulação de moedas outra vez. Tá? Então, o desenvolvimento do comércio das cidades, eles ampliam as fontes de renda. O dinheiro começou a adquirir mais valor do que a terra e as relações de produção, elas passaram a ser baseadas no trabalho livre e assalariado. Então, isso também vai culminar com o fim do colonato. Houve também o surgimento, aí sim, você vai ter o aparecimento, o surgimento de camadas sociais. Então, no caso, a burguesia. Então, a sociedade ela vai deixar de ser estamental e ela começa a se configurar em classes sociais. E a primeira classe que surge é a classe da burguesia. A crise do feudalismo ela também foi causa da emancipação dos servos que compravam sua liberdade ou fugiam para trabalhar nas cidades. O processo de mudança do sistema feudal para o capitalista, que é o próximo sistema que vem, ele foi lento e gradual. E ele ocorreu com o renascimento comercial e a centralização monárquica. As coisas vão começar a voltar para a mão do rei, vão sair da mão da nobreza e vão para a mão de um rei. Né? E o aparecimento da burguesia, esse surgimento da burguesia, ele vai ser um divisor de águas ali nesse período da história. Né? No início do feudalismo, isso aqui é uma observação, houve o êxodo urbano, as pessoas saíram da cidade para o campo, né? Quando o sistema entrou em crise. E agora a gente está vendo o contrário, as pessoas saem em direção às cidades. Pode-se afirmar que o feudalismo era o sistema, né? Fazendo um resumão aí, que o feudalismo ele era o sistema típico da era medieval, com ele e com ela se iniciou a partir da queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., né? E se encerrou no finalzinho da Idade Média. A Idade Média acaba, o feudalismo acaba, né? Lá em 1453, andando aí na nossa linha do tempo, com a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império Romano do Oriente, né? Pelo Império Otomano. Então, o que é que a gente vai ter ali? O início da Idade Moderna. Então a gente vai trocar o período aí. E esse período ele vai durar até a Revolução Francesa em 1789, que depois a gente vai detalhar, porque também tem muitos pontos importantes. Tá? Então aqui, um detalhe que eu quero colocar para vocês é assim, esses períodos, gente, quando a gente fala Idade Média, se você pegar os documentos referentes a essa época, o pessoal daquela época não vai falar, eu estou vivendo aqui na Idade Média. Essas classificações vieram todas depois, colocadas pelos historiadores, para a gente poder chegar no entendimento desses períodos, daquilo que foi importante, dos elementos que serviram como divisores de água entre uma fase e outra, né? Então, isso aí é só para título de entendimento. Tá? Eu fiz um comparativo aqui. A pré-história, ela durou 3, 4, 5 milhões de anos, depende do historiador. A Idade Antiga, ela já durou 4.000 anos em média. A Idade Média durou 1.000 anos. E a Idade Moderna, 366 anos, quase 400 anos, aí para fazer um arredondamento. Né? Então, só que só para a gente ir pegando como cada período tem uma duração de tempo bem diferente. Tá? Então, destacando aqui, na Idade Média o que é que nós temos? Enquanto fatos históricos, né? No próximo vídeo eu vou detalhar dentro da Idade Média pensadores que se correlacionam aqui com os pensamentos da psicologia. Tá? Esse vai ser o assunto do próximo vídeo. Então, na Idade Média a gente destaca feudalismo,
Auge do período do cristianismo, teocentrismo, Deus é o centro do universo, a religião está infiltrada na política ativamente, para não dizer que ela era a política da época. Você tem o geocentrismo de Ptolomeu, que vigora desde 150 depois de Cristo, né, onde a Terra estaria parada no centro do universo e os astros girariam em torno dela, inclusive o Sol, né? Então, lá na frente, depois a gente vai ver a quebra desses paradigmas aí também, tá? Então, em resumo, é isso. Ó, esse vídeo está ficando um pouco mais curto, né? E aqui a gente destacou algumas coisas que são importantes dentro da Idade Média, mas mais relacionadas com o feudalismo. No próximo a gente vai pegar um pouco mais sobre o pensamento. Gente, a Idade Média, e principalmente o final dela, é riquíssimo de elementos e de pensadores que são referências para nós aqui hoje, para o nosso pensamento dentro da psicologia, tá bom? Por enquanto é isso. Muito obrigado, um beijo para todo mundo.